né? Lá em Mateus capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Na introdução, o pastor iniciou falando que o profeta estava advertindo o povo sobre o caminho que o povo estava tomando, né? E nós vamos continuar, sem eu combinar com o pastor, mas vamos falar um pouquinho sobre caminhar, para onde que nós estamos caminhando, né? O título dessa noite, se eu pudesse dar um título, Deus tocou no meu coração, Nosso coração vai caminhar na mesma estrada que os nossos pensamentos. No final, nós temos psicólogos aqui, né? No final você vai entender que tudo entra no coração, começa na mente. Então, o nosso coração ele vai acabar caminhando pelo que a gente pensa, por tudo que a gente fica deixando entrar na nossa mente. Então, o nosso coração ele tem que estar protegido de pensamentos e de situações que faz com que a gente saia do caminho do Senhor, né? E lá em Mateus 7, na minha versão, diz assim, lá no versículo 13, tá? Versículo 13. Vamos ler aqui, entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e o amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Depois vamos lá para o versículo 21. Vamos pular para o 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Isso é muito forte, né? Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Continuando aqui, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Até aí. Vamos orar mais uma vez, que é muito bom orar na casa do Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a Tua igreja ora, a Tua igreja fala contigo. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos diariamente que o que leva-nos, Pai, a estar nos Teus caminhos é o diálogo contigo, é a fé no Senhor Jesus, Pai, é se humilharmos diariamente a Ti, pois o Senhor é santo, como nós cantamos aqui hoje, toda glória, toda honra é Ti sempre, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque as advertências, as correções que o Senhor nos dá diariamente, Pai, é para nos levar aos Teus caminhos, porque não é o Senhor que desvia de nós, e sim nós que desviamos do Senhor, e sim, Pai, as nossas vontades que começam a falar mais alto do que a Tua em nossa vida. Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos um ambiente onde é diferente, um ambiente, ó Pai, em Cafelândia, que é uma igreja abençoada, que nós podemos falar, ouvir de Ti. Senhor, eu sou pecador, todos que estão aqui são pecadores, nós somos falhos, e é por isso, Pai, que nós Te pedimos, imploramos, ó Pai, purifica-nos, Senhor, purifica a minha vida, purifica a vida das pessoas que estão aqui, Pai, porque essas pessoas estão buscando, ó Deus, a eternidade. Pai, fala conosco mais uma vez, pois o Senhor já está falando desde o momento que nós entramos
no santo dos santos, que é a tua casa, Pai, na introdução, no louvor, no abraço, na hora da oferta. Senhor, nós precisamos estar com os ouvidos atentos, ó Deus, porque é tudo que entra na nossa mente, vai até o nosso coração, e o nosso coração precisa estar preparado, ó Pai, para caminhar contigo. Pai, que o nosso eu, que as nossas vontades, Senhor, elas não prevaleçam em nós. Pai, que o Senhor seja santo todos os dias, Pai, que nós viemos buscar, Pai, a correção diária, que nós vamos buscar, Pai, em Ti a salvação, que nós vamos buscar em Ti todos os dias, Pai, o que nós precisamos, porque o Senhor vai dar para nós tudo aquilo, Pai, que é necessário para caminhar contigo, e não aquilo que nós desejamos. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Obrigado. Deus seja louvado sempre em nossa vida. Amém. Glória a Deus. Irmão, eu gostaria que você falasse para você mesmo. Repita assim comigo: Senhor Deus, eu estou em tua casa. Se eu estou falhando, se eu estou em pecado, eu não preciso falar o nome do pecado agora, mas o Senhor conhece. Pai, me dê força para chegar em Ti, de joelhos, no meu quarto, como o Senhor nos ensinou, e confessar, e se entregar, e me corrigir. Através de Ti, eu estarei caminhando para chegar e entrar na porta estreita. Amém. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Amém. Igreja, é só através dele e só quem está com ele que consegue entender o que é essa porta estreita. O pastor falou, e é verdade, a gente vive viajando e acaba visitando igrejas e vendo movimentos, né? O YouTube está aí também para todos assistirem, a gente está percebendo o que vem acontecendo. As pessoas não estão levando a sério mais a vida cristã. Jesus, ele estava no monte, né? Lá no capítulo 5, já começa a ensinar o povo. Então não era um culto, não era um movimento gospel. Se você parar para perceber, o que Jesus mais fez foi se assentar, literalmente, e ensinar. E quando Jesus, ele parou ali no monte, lá no capítulo 5, depois fica como tarefa para você estudar, ele começa a ensinar os discípulos, o povo que estava lá também estava ouvindo ele, mas o foco de Jesus eram os seus discípulos ali em volta dele, porque não tinha microfone, não tinha como Jesus falar para quem estava lá longe. Então ele estava tentando levar a mensagem de Deus para os discípulos que estavam perto dele. E a mensagem que nós lemos agora, no início ali, que tem um título na minha Bíblia, a porta estreita e a porta larga, era Jesus querendo falar para mim e para você. Se fosse a pastora Tati aqui hoje, com todo respeito à pastora, eu ia trazer, eu pensei, eu poderia fazer um teatro, né? A pastora é genial nisso. Mas eu pensei em fazer uma porta estreita e uma porta larga aqui, de papelão, pastor, e pedir para as pessoas passarem, para ver como que é difícil. Como que é difícil. A porta estreita, você vai ter que tirar até a sua roupa, para você conseguir passar. A porta larga não, você vai passar com tudo que você quiser. E Jesus, ele estava ali ensinando os discípulos de como que era necessário para ser discipulado por ele. Ei, você tem que ser discipulado por Jesus. Através dessa igreja maravilhosa, através de todos os departamentos, nós somos discipulados por Jesus. Porque essa igreja prega e ensina a palavra. E aquele povo precisava, os discípulos precisavam entender que as coisas com Jesus não vai ser fácil. Então não vai ser larga a porta. Para mim entrar numa porta larga, eu posso carregar
né, Charles? Uma bolsa grande, até a mala da tua guitarra, né, do teu baixo, é fácil. E entrar numa porta estreita, eu não consigo carregar nada. O que Deus quer que eu e você entenda é que com Jesus eu não vou poder carregar mais nada do que é meu ou do que é do mundo. Para mim estar aqui na igreja e falar para o povo aí fora que eu sou filho, eu preciso mostrar para Jesus que eu entreguei tudo, literalmente, peguei a minha cruz e comecei a carregar a minha cruz. E para carregar a minha cruz, eu preciso pagar o preço. Vai doer a porta estreita, vai, porque às vezes vai apertar um pouco, mas é o caminho certo, é o caminho que leva à salvação. O caminho da porta larga não leva a lugar nenhum. E Jesus estava lá ensinando essa multidão, esse povo. Coloca lá onde começa ali, Mateus 5, versículo 1 e o 2. Quando Jesus inicia ali, ó. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte, se assentou, e os seus discípulos chegaram perto dele, e aí ele começou a ensinar. Olha só, Jesus ele está vendo essa multidão, procurando as igrejas. Hoje Jesus ele vê as multidões, o povo, correndo atrás de vários movimentos, onde se diz falar a palavra de Deus. Mas percebam que poucos literalmente querem ser ensinados por Jesus. Porque quando começa a ter palavras de ensinamento, de correção, a pessoa já começa a ficar brava. Ela quer só receber palavra de cura e de prosperidade. Mas para mim ser curado 100% literalmente, eu preciso ser ensinado a como ser curado em Jesus. É muito fácil descer aqui agora, colocar a mão em várias pessoas e sair profetizando. O Espírito Santo, ele tem misericórdia, ele vai fazer isso, claro que vai. Mas existem os momentos certos. As pessoas que estão buscando Jesus, as igrejas, somente atrás de cura, atrás de libertação e de prosperidade, elas não querem passar pela porta estreita. E aí lá na frente, isso aí é o início do Sermão no Monte, chega aonde que nós lemos, que Jesus fala da porta estreita. E aí eu conversando com Deus, e Deus tocou no meu coração o seguinte: os seus pensamentos, eles condicionam aos sentimentos do seu coração. Então, se eu estou dentro da igreja, com pensamento de adquirir algo, o meu coração vai ser condicionado a ter um sentimento de frustração se não acontece. Se eu estiver errado, alguém pode levantar a mão aí. Foi Deus que me deu esse entendimento. Eu creio que não estou errado. Então, se eu estou levando o meu pensamento a conquistar algo, a pensar em mim, a querer algo, o meu coração, os meus sentimentos vai ser condicionado a receber algo. E o cristão, ele não vive para receber, ele vive para dar. Nós fomos criados literalmente para dar. É isso que Deus quer que você dê. Dê o quê? Dê o seu coração a Ele. Dê a sua vida a Ele. Será que literalmente eu entreguei a minha vida a Jesus? Então eu não estou dando, eu estou querendo receber. Quando eu entendo que para entrar na porta estreita, eu preciso ser uma pessoa que dou, eu me dou a Jesus. Você começa a pensar assim, quantas vezes eu parei para entender que eu estou aqui não para receber algo, e sim para dar algo. Em tudo é assim. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, vai ter um mercado novo aqui, e aí eu coloquei uma coisa no grupo do bairro, né, que eu conversei com o dono da terra ali, eles fizeram, graças a Deus, vai asfaltar lá para ajudar o bairro, e a gente está lutando pelo bairro junto com as pessoas, para melhorar o bairro, as vias, para não ter acidente, pensando nas vidas. E aí, essa pessoa falou assim para mim, no WhatsApp, falou assim, Danilo, o problema é que a maioria do bairro, a gente faz a reunião, não vai, né? Eu falei, sabe por quê? As pessoas não querem dar o tempo delas pela sociedade. As pessoas não querem dar o tempo delas para ajudar a comunidade.
Elas querem esperar. Você quer ver se esse mercado abrir, acontecer um acidente ali, se morrer uma pessoa. Aí vocês vão ver o tumulto. Mas ela dá ideias, ela participar da reunião, ela ir lá, ela se doar, elas não querem. As pessoas estão acostumadas a só receber. Porque a sociedade, a criação dessa nova geração, é tudo fácil dar. Eu estava essa semana em viagem, a trabalho, e eu parei no posto de gasolina, e a criança chorando e tal. Aí o pai da criança pegou ele assim no colo. Não, filhinho, eu vou te dar, fica tranquilo, eu vou dar. Aí a mãe, não é para dar. Ele não pode dar, ele não pode comer isso ainda. Era algo, eu não sei o que era lá no posto de gasolina. Era algo que não podia pela idade. E o pai falou, não, eu vou dar, porque daí ele para de chorar. Olha só a geração que está sendo criada. É uma geração que tudo é fácil, tudo a pessoa recebe. E ao contrário, recebi um vídeo, em que é agricultor, né, o irmão que é agricultor, o Hermes, que é mais agricultor aqui, sabe disso. Graças a Deus nós temos agricultores que têm um pensamento, né, que tem uma cultura mais voltada ao que Deus espera. O agricultor, pastor Fernando, com uma criança de 10 anos, o filho dele, eu estou até com medo desse homem ser processado, tomara a Deus que não. Eu recebi um vídeo. Ele falando, não, ele tem 10 anos, ele trabalha assim e tal, mas isso aqui é tudo para formar ele como um grande homem. Eu estou formando meu filho como um homem. E a pessoa filmando ele assim na roça lá e tal, ele tudo sujo, o piá, né? Mas dava para ver, acho que ele estava ajudando o pai a colher, plantar soja, milho, não um trabalho escravo, né? Mas um trabalho. E eu imaginei, se isso aí cair na mídia, vai dar um monte de problema, porque ele tem 10 anos. Então, existe pessoas ainda que lutam para criar os seus filhos da forma correta. Não quer dizer que aquele homem que eu falei agora, que o filho não estude, né? Não tem um momento de criança, claro que tem. Mas ele está ensinando o filho a trabalhar. E aí, Jesus estava ensinando os discípulos a andar com ele, a ser discipulado com ele. E aí os discípulos começaram a ouvir isso, meu Deus, imagine, né? Os discípulos assim, nossa, então a porta é estreita. A porta é estreita. Porque senão lá na frente não vai adiantar nada. Você ter falado que pregou em meu nome, que expulsou o demônio em meu nome, que colocou a mão em enfermos em meu nome, só que você estava andando em portas largas. Como o pastor falou aqui no início, muita falsidade acontecendo. Para onde estão os meus pensamentos? Para onde estão sendo levados os meus pensamentos? Para lá que o meu coração será levado. Jesus, Ele quer te levar para um lugar que você vai entender agora. Olha só. Para onde Jesus levará as pessoas que são, presta atenção, espiritualmente pobres, que choram, que são humildes, que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, que têm misericórdia dos outros, que têm o coração puro, que lutam pela paz, que são perseguidas por ser de Jesus, que são insultadas por ser de Jesus. Abre lá Mateus capítulo 5, que eu acabei de ler aqui, a resposta está ali. Essas pessoas que buscam viver a porta estreita, ela vive isso. Mateus 5, 3. Todas essas pessoas, a resposta já está aqui, olha só. Aqueles que são pobres de espírito, bem-aventurados eles. Sabe por quê? Pois deles é o reino dos céus. Próximo. Até o 3 até o 11, tá? Bem-aventurados os que choram. Olha só o que eu falei. As pessoas que choram, elas vão estar o quê? Sendo consoladas por Deus. Bem-aventurados os humildes, pessoas que buscam ser humildes, elas receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça de Deus, elas serão satisfeitas. Eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, as pessoas que têm misericórdias das outras pessoas, que sabem perdoar. Volta ali, elas também obterão misericórdia de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Será que eu estou sendo puro de coração? Ou eu vivo com raiva de alguma pessoa? Ou ainda não consegui perdoar o meu sogro, a minha sogra, porque lá no meu casamento aconteceu isso, no dia da festa. Ou porque eu não consegui perdoar o meu cunhado por ele ter feito isso ou aquilo. Ou porque eu não consegui perdoar o meu professor.
Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que aconteceu uma situação da família dela. E ela ficou tão indignada, sou da igreja, não é daqui não, de outra cidade, fique tranquilo. Jamais vamos falar de pessoas, né? Mas para vocês verem, um testemunho. E ela ficou tão indignada, pastor, que ela ligou para o pastor dela, da outra pessoa que estava fazendo contenda na família. E ela mandou mensagem 10 horas da noite: pastor fulano de tal, a sua igreja aí, ela não expulsa demônio? Ela não liberta pessoas? Porque a minha irmã está fazendo confusão entre minhas irmãs e meus pais. Era a irmã mais nova, de uma família de vários irmãos. E aí o pastor ficou assustado, porque ela é de outra igreja, né? São de igrejas separadas, cidade grande. E aí o pastor falou assim: obrigado, eu não sabia e tal, vou marcar um encontro, vou lá e vou conversar e tal. Pessoas estão dentro da igreja, que não têm o coração puro, fazendo contendas na família, trabalhando na igreja, fazendo a obra do Senhor, mas fazendo contenda, não tem o coração puro. E como que vai ver Deus depois, igreja? Se o seu coração está ferido, sair dessa igreja para ir para outra ali da esquina, ou lá do bairro, ou para ir para outra cidade, não vai resolver. Não é a igreja que precisa mudar, porque não é Deus que vai mudar, é eu e você. Eu preciso buscar ter purificação no meu coração. Porque se o irmão errar comigo, eu tenho a piedade de liberar perdão. Eu tenho a misericórdia de liberar perdão para ele. Imagine dentro da minha casa. Mas as pessoas estão diferentes. O imediatismo, a ansiedade leva à confusão, às contendas, porque as pessoas não estão buscando a purificação. Mas Jesus disse: bem-aventurados, ele está falando para mim e para você: ei, você que já acordou, e que está sendo puro, buscando a purificação do seu coração, você verá a glória de Deus. Próximo. Bem-aventurados os pacificadores, aquele que busca arrumar confusão não vai levar a nada, pois serão chamados filhos de Deus. Aí eu falei para essa pessoa atendendo, ela falou assim: nós estamos aqui para ser filho, embaixador e templo do Espírito Santo. Mais nada. Então você tem que ir lá e pacificar. Ah, mas é da igreja e minha família diz o quê? A tendência em 2050, o Brasil ter mais evangélicos, né, entre aspas, do que católicos. Aí você já acha que o Brasil vai resolver, vai melhorar? Claro que não. Vai continuar tendo problema igual. Só que, será que em 2050 vai ter mais filhos, mais embaixadores e mais templo do Espírito Santo? Amém, que assim seja. Esperamos que sim, mas não. As pessoas estão buscando o meio evangélico, sabe por quê? Porque eu falei no início, atrás de algo para ele. Aí, graças a Deus, muitos, a maioria eu espero, estão encontrando Deus verdadeiramente, estão encontrando o Espírito Santo, estão se convertendo verdadeiramente, estão se tornando filhos. Mas mesmo assim, vai continuar tendo problemas nas igrejas. Então eu e você, aqui a nossa igreja não está com uma bolha protegida, que não vai vir problema para cá, claro que vai. O pastor precisa de mim e de você para ajudar a sanar os problemas, não a gerar contendas. Aleluia. Então, se tiver um problema, ore, pacifique, pois assim você será chamado filho de Deus. Não é eu que estou falando, é Jesus. É Jesus que está falando para mim e para você. Se formos esperar só para o pastor Fernando, pastor Carlos, pastor Danilo, os pastores, a resolver os problemas, não vamos conseguir, porque a igreja vai crescer muito. Então a igreja precisa de todos, o corpo da igreja precisa entender que todo mundo foi chamado para ser filho. E o filho, ele pacifica, ele não gera contenda. O próximo. Bem-aventurados os perseguidores, os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E o último, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Amém? Até isso nós vamos passar. Nós vamos passar por isso.
As pessoas vão se levantar contra nós. Mas é uma promessa de Deus. Nós somos bem-aventurados porque nós estamos entendendo e buscando o entendimento em Jesus. Quem está levando a sair o caminho do Senhor? A sair do caminho da porta estreita? Pare e pensa. Fala com o seu coração agora. Você está na porta estreita? A tua vida está na porta estreita? Você está fazendo a vontade do Pai na sua casa? Com seus filhos, com a sua família, no seu trabalho? Você está honrando a Deus? Ou você está tentando esconder algo de Deus? Existe alguém que está tentando te tirar desse caminho estreito? Lá em Gálatas 5, 7 e 10 diz assim, vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Paulo ensinando a Gálatas. É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Aqui Paulo está falando de um homem terreno também. Mas pode ser que você não esteja ninguém fisicamente, né? Um homem. Mas sim pode ser que o inimigo esteja levantando situações contra você. Fique tranquilo que no final, lá em Apocalipse, nos ensina que no final ele será derrotado. Então não tenha medo de passar pela luta que você está passando. Se não é uma luta carnal contra uma pessoa usada por Deus, se é só espiritual na tua vida, se tem algo acontecendo, calma. Deus está com você, Jesus está comigo e com você. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nem que for lá no final, mas nós vamos vencer. Porque nós vamos passar por momentos que às vezes a gente não queria. Nós vamos receber provações que às vezes Deus vai permitir. Eu estava para ter uma viagem, alguns até aqui do discipulado estão em oração junto conosco. E aí uma semana antes eu liguei para o pastor Carlos, pedindo oração, porque a pessoa que ia viajar comigo, a pessoa que me evangelizou lá no início, quando eu converti, eu e a Vânia, em 2011. Foi o primeiro casal que eu conheci lá em Cascavel, quando eu mudei daqui, 2011. Essa pessoa foi a pessoa que me recebeu na igreja que eu fui. E a gente pegou uma amizade, a Vânia pegou amizade com a esposa, e uma semana antes, eles entram em contato conosco falando que ele estava com tumor na cabeça. Agora, esse mês. E uma semana depois, a gente teria a viagem marcada. Uma semana de férias, uma viagem que nós compramos há 2 anos, e a gente já tinha programado tudo, e aí eu entrei em desespero, liguei para o pastor, e pedi uma oração, né, pastor, e todo mundo orando, o grupo discipulado, e eu falei assim, que seja a vontade de Deus. E ele é uma pessoa de Deus. Uma história linda que aquele casal tem. Mas Deus permite, o porquê nós não sabemos. E aí, na segunda-feira, nós íamos na quinta, feriado, Corpus Christi, na segunda-feira ele foi no médico, o oncologista falou assim, você vai viajar, quando você voltar, aí nós fazemos a biópsia. E aí, semana passada, né, a gente ficou uma semana fora lá, semana passada ele fez, terça-feira agora, sai o decreto. O resultado da biópsia. 3 tumores ele tem. 2 para fora e um dentro da cabeça. Teve que abrir aqui e tirar. E aí, ele dentro, lá na praia, eu e ele conversando, aí fiz de tudo com ele, sabe? Um amigo de coração que eu tenho, um irmão. E aí, eu conversando com ele, eu falei assim, cara, Deus vai te dar a resposta. Deus vai te dar a resposta, porque algo tem que acontecer. Eu não sei porquê, mas Deus, a gente ia cancelar essa viagem, a gente não cancelou, porque Deus quer falar para você, e para testemunhar para todas as pessoas, que Ele permite acontecer coisas na vida das pessoas que a gente não sabe o porquê. E aí a gente saiu para dar uma volta na areia, e quando a gente chegou num lugar bem alto, tinha uma placa assim, uma DT para o pastor Carlos, hein, pastor?
uma plaquinha, um bonequinho de madeira, e a placa de madeira está lá. Quem subir com o quadriciclo para tirar foto, as pessoas vão ver a plaquinha. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E aí lá ele chorou, a gente tirou as fotos. Eu falei, cara, você entendeu? A vida não é só aqui. Dia 15, quando sair o resultado, se for maligno, você sabe que é um ano e meio de vida. Eu trabalho com a medicina, ele sabe, ele perguntou, eu falei a verdade. E aí? Você vai ter um ano para resolver sua vida, com todas as pessoas que você acredita que tem, para resolver. Se não, se for benigno, amém, glória a Deus. Deus está te dando mais uma chance para você rever as tuas atitudes, às vezes com Deus, com a sua família, com tudo. Mas o que você está passando, esse momento, com 38 anos de idade, muitos passam sem Jesus e ficam perdidos. E perde a salvação e desacredita de Deus. Você está tendo a chance de falar para todo mundo lá na igreja, lá na sua igreja, para toda a sua família que não é convertida ainda. Eu e ele lá na plaquinha, chorando nós dois na areia. Vai lá e fala para todo mundo quem é Jesus e pronto. E segue a vida. Porque se um dia for comigo, eu vou ter que fazer igual, não vai adiantar eu lamentar o porquê eu recebi esse decreto. Deus é Pai. Deus, Ele cuida e Ele tem propósito de vida para cada um. E é por isso que a porta é estreita. A porta vai ser estreita mesmo, irmão. É só poucos entrarão no reino dos céus. Como nós lemos agora. Alguém vai sempre te levar a sair fora do caminho da porta estreita. Eu vi acho que foi a irmã Elisete, alguém postou sobre as músicas lá, né? Que daí uma irmã, uma pastora, não sei, falando assim, que ela começou a ouvir música mundana, e para ela tudo era normal e tal. Dela, mas essas músicas não tem muito que... E aí foi coisa pequenininha, de repente, essa pessoa acabou esfriando. Então, a porta estreita, ela é apertada, nada do mundo entra. Você está apertado ali. A porta larga, você começa a trazer coisas de fora para a sua vida. E aí você começa a fazer coisas que desagradam Deus. E você começa a achar que está certo. E você começa a falar assim, não, mas isso aqui não dá nada, ninguém está vendo. Eu estou viajando, ninguém está vendo, eu trabalho longe, sou caminhoneiro, eu sou isso ou aquilo. Ninguém está vendo, eu posso fazer. Mas Deus está vendo. E aí Deus permite acontecer algumas coisas conosco para nos tratar. Lá em Gálatas 5, continuando lá na frente, no 22, vai dizer assim, ó. Mas, antes nós lemos que estão tentando tirar você do caminho estreito, do caminho correto, né? Lá no 5, 22 até o 26, fala assim, ó, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não são a lei. As pessoas não pertencem a Cristo Jesus, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a natureza humana dela. Então, todos aqueles que quererem entrar na porta estreita, sabe que carregar o evangelho não é fácil. Dizer que é filho não é para qualquer um, não. Você ter orgulho de falar assim, ó, eu não sou crente. Eu comecei esse ano a falar isso. Para de falar que eu sou crente, porque o crente até diabo é. Evangélico, até o diabo fala que é. Você tem que bater no peito e falar assim, eu sou filho. Porque isso te dá uma responsabilidade. Dizer assim, eu não preciso desonrar o meu pai. Eu vou errar, claro que vou. O meu pai vai me corrigir, vai. Só que eu vou continuar sendo filho. Porque eu vou me arrepender e vou buscar a correção. E é aí que as pessoas fazem, elas deixam a vontade própria. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificarão a natureza humana dela, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja dos outros, completa Paulo. Mas o que eu quero trazer aqui, que Deus quer lembrar para você, é que quando a gente aceita a viver, para buscar, a entrar a porta estreita, é Jesus falando assim, ei, mas você vai ter que ser conduzido pelo Espírito Santo, senão você não entra.
Não tem como você chegar aqui. Igual aquela moça que infelizmente faleceu no monte. Por que ela faleceu? Ela estava num caminho arriscado. Andar pelas portas largas da vida, igreja, é igual você subir um monte que aquela moça estava, que é muito perigoso. A qualquer momento você pode escorregar. Conforme diz a polícia lá, ela caiu porque ela escorregou numa pedra. Não foi um pássaro que bateu nela, não foi alguém que empurrou ela, não. Ela estava caminhando, fazendo montanhismo, que fala, né? E ela escorregou. Por quê? Porque ela era perigoso. A nossa vida é assim. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente está andando num caminho que se a gente, a qualquer momento, pode escorregar. É um caminho perigoso. É um caminho perigoso. E se a gente escorrega, muitas vezes nós vamos estar caídos lá querendo pedir ajuda, mas a gente não vai conseguir levantar a mão para pedir ajuda. A gente não vai ter humildade, porque o orgulho vai estar falando mais alto. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo, conduzindo a nossa vida, para viver essa porta estreita, esse caminhar estreito de Jesus, todas as vezes que a gente errar, nós vamos desculpa a palavra, nós vamos encher o saco dos pastores. Os pastores estão aqui para isso, dos líderes, dos obreiros, porque nós vamos, igual eu ouvi uma vez um pastor falou assim, ó, nem que for pela 10ª vez, que você vai levantar a mão, vai vir no altar, se reconciliar com Deus, nem que for pela 50ª vez, mas venha. Sabe por quê? Porque se for o seu último dia, lembra que o pastor Carlos falou aqui agora no início? E se a gente está preparado para ser recolhido? Se a gente tiver, nós vamos para a eternidade. Mas se eu estiver em pecado, se eu estiver vivendo a porta larga, do meu jeito, e não me reconciliar com Deus, se chegou o meu dia, a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai dar tempo de você se reconciliar. E o que Jesus estava fazendo ali, já desde o Velho Testamento, a gente aprende o ensinamento de Deus, que Ele sempre deixou a escolha para nós. Ó, Jesus falando, tem a porta larga, a porta estreita. Lá em Deuteronômio, não precisa abrir não. 28, 29, 30, vai ter um ensinamento que Deus, Ele está falando para o povo, que tem a bênção e a maldição. E especificamente no 30, 15, aonde que Deus fala que Ele vai conduzir a você a escolher a bênção, que é a vida, ou a morte, que é a destruição. É você que decide. Lá em Jeremias 21, 8, novamente, Deus nos alerta. Coloca lá, Jeremias 21, 8. Olha só. Em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo, escutem, eu, Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Deus nunca vai impor, João, né? João, você tem que andar no caminho da vida. Não. Olha que Deus maravilhoso. Ele sempre deixa você escolher. Desde o Velho Testamento Ele é assim. Ele é tão bondoso, que Ele fala para o jovem que está começando a aprender agora, para o mais idoso, ó, existe 2 caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Só que o caminho da vida, a porta é estreita, assim diz nosso Senhor Jesus, que nós lemos agora. Só depende de mim e de você. Paulo, lá em Romanos também, Romanos 8, 5. Jennifer. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas, quem vive de acordo com o Espírito de Deus, tem a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Literalmente. Lembra que eu falei no início? O que a minha mente pensa e mentaliza, o meu coração vai ser conduzido a ser levado. Então, se eu venho para a igreja mentalizado, eu preciso me consertar com Deus, o meu coração vai estar quebrantado e eu me conserto com Deus. Eu preciso chegar e pedir perdão para o irmão, o meu coração vai se quebrantar, o sentimento, e eu vou lá e peço perdão para o irmão. Eu errei com a minha esposa, eu preciso me consertar com ela, eu vou lá e peço perdão. Eu errei com o meu esposo, eu mentalizo, eu começo a pensar isso, a minha mente está sendo controlada pelo Espírito Santo, eu preciso resolver isso, eu vou lá e conserto.
É isso que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos controlados pelo Espírito Santo. Já estou terminando. Para entrar nessa porta estreita, ser discipulado por Jesus, caminhar com Ele, viver com Ele, eu preciso deixar as coisas do mundo. As coisas do mundo não podem estar com a gente. Eu estive viajando em Foz semana passada com a minha filha, num jogos escolar de basquete ali da prefeitura. Vocês não têm noção. Estava lá Brasil, Argentina e Paraguai, mais de 70 equipes, de 8 a 10 anos. E eu fiz questão, falei, Vânia, a Júlia só vai se eu for. Porque alguém tem que estar lá intercedendo. Não sei se ia ter outros. Amém que se teve, né? Mas vocês não têm noção. Para quem está mais de idade e faz tempo que não acompanha filhos, netos, para onde está indo a nossa sociedade? Estava lá. Times da Argentina, Paraguai, vários, 70 equipes, e do Brasil. Eu não vou nem, porque por causa do tempo, não vou nem falar como que as crianças estão sendo conduzidas a ser homens e mulheres, o jeito, a postura, o ódio pelo outro, a individualidade, a boca, a palavra que é lançada contra o outro. Infelizmente. Mas ainda nós temos uma esperança que está em Cristo Jesus, que a gente fazer o nosso papel dentro da nossa casa. Amém? Então, para isso, eu preciso deixar as coisas do mundo. Por medo, muitos não conseguem querer estar na porta estreita. Ele tem medo de sofrer. Ele tem medo de ser doloroso. Ele tem medo de ser escravo de Jesus, achando que ser escravo de Jesus é ruim. Ele tem medo de ser zombado pelo meio onde ele convive, no trabalho, em outros lugares. Pelo medo também, muitas pessoas que estão erradas em erro, que saíram da porta estreita e entraram na outra porta, na porta larga. Eles estão com medo de voltar ao caminho para a porta estreita, porque o diabo está acusando ele. Você está aqui nessa noite, quero dizer uma coisa para você, o diabo, Satanás, ele nunca vai parar de te acusar. O diabo nunca vai parar de te acusar. Sabe do erro que você fez lá atrás? Você pode batizar em 15 igrejas, né? Tem pessoas que infelizmente acham que é o batismo que elimina a mente, né? Não. Você pode batizar em 10 igrejas. Você pode no Rio Jordão se batizar de novo, né, pastor? O diabo vai te acusar igual. A nossa mente, ela não vai eliminar os erros que você fez lá atrás. Só se você tiver a bênção que eu tive, de ter a memória praticamente apagada. Porque eu tive um acidente de moto, é diferente. A minha infância apagou. Agora, se você fez algo de errado, o diabo vai te acusar sempre. Mas a resposta está em Jesus, porque Ele veio para dar vida e vida com abundância. Lembre-se, o diabo vai te acusar, e Jesus vai te curar, vai te salvar. Eu gostaria que você ficasse de pé.